o indivíduo está sofrendo, tem umas dicas muito importantes, né? Não é uma frescura, não é da noite pro dia, não é chantagem emocional quando se fala em depressão, quando se fala em ansiedade, quando se fala de suicídio. Nós temos que começar a perceber o seguinte: quando a pessoa se isola, isolamento social, anormal, porque era aquela pessoa feliz, alegre, contava piada, era o melhor tio, era a melhor tia, era o melhor amigo, a melhor amiga, o melhor irmão, a melhor irmã. E de repente se isola, não quer saber do mundo, não quer saber da vida, para de tomar banho. É um dos... Exato, começa a parar de comer, né? Começa a perder, come demais. Quando entra na depressão, come de menos. Né? Quando entra na ansiedade, como demais porque eu tenho medo de não ter comido o suficiente. Né? Então, eu sigo nesse caminho. Então, eles já dão alguns sinais. Né? Principalmente assim, ó, logo, logo eu vou embora daqui e nunca mais você vai me ver. São frases de quem costuma querer se livrar da dor. É importante isso. Né? Então, nunca mais você vai me ver aqui. Né? Então, assim, não se preocupe. Amanhã não estarei mais aqui. Isso são palavras que... Exato. É importante, Márcia, é fundamental. Que eu trabalho junto com as famílias. Se eu não consigo, olha lá, entender o silêncio da pessoa, tampouco, se ela abrir a boca, entenderei as suas palavras. Porque o não falar é uma maneira de falar. Algo não está bem. Talvez você seja, até para essa pessoa, quem causa mal a ela. Então, como é que eu vou falar com alguém que causa mal aquilo que eu estou sentindo se ela é meu objeto? É complicado, hein? Imagina o sofrimento interno dessa pessoa. Né? Então, automaticamente, nasce o quê? O que a gente chama de desesperança. Aí nasce o desemprego com a crise, nasce o divórcio, a incompreensão, porque a pessoa para de lavar a louça, para de cuidar da casa, para de se cuidar. A mulher, principalmente, deixa de se vestir como se vestia, maquiar, ela começa a parar de tomar banho. Se o cabelo está bagunçado, aí não tem importância. Né? Não tem importância, não me preocupa. Então, são sinais importantes que precisam estar observados e estar próximo, né? Acompanhar. E aí você deve perguntar assim, mas William, e nesse caso, o que a gente faz? A gente pega a pessoa pelo pescoço, bota uma arma na cabeça dela, interna. Faz o quê? Então, empatia. Primeiro passo, é o que falta para nós todos no mundo. Empatia. Na verdade, o que é empatia? É a capacidade de eu me colocar no lugar do outro, respeitando, né, a visão do mundo do outro. Né? E quando eu respeito a visão do mundo do outro, desde que não coloque em integridade a minha vida e de quem está do lado, né? Porque aí a gente está falando de outra questão que é crime, eu passo a compreender o que? O universo da outra pessoa. Se eu percebo que uma pessoa que era alegre se torna triste, se eu percebo que uma pessoa que fazia de tudo, lá na casa tinha amor por cuidar dos filhos, fazia de tudo, hoje já não faz mais, algo de errado, alguma coisa tem. Então, perceba, né? Se aproxime, não julgue. Primeiro ponto, né? Não julgue, você está muito frescurenta, você não era assim, blá blá blá. Não, eu estou assim. Né? E muitas vezes não porque eu quero ser assim, muitas vezes porque é o processo da depressão, né? E do processo da ansiedade. Então, se coloca no lugar do outro. Se ele está assim, então o ouvido começa a trabalhar. Né? Então, me conte mais sobre o que você está sentindo. Há alguma coisa que eu possa fazer agora para te ajudar a se sentir melhor? E aquela coisa da pessoa que muitas vezes
Isso a gente vê até com amigos, né? Às vezes você está preocupado com o amigo não tá legal. O que eu posso fazer para te ajudar? Olha, eu não tô vendo que você não tá bem. Vamos conversar, quer sair? Vamos bater um papo? Mas você nota que a pessoa não quer. E não é porque a pessoa não quer estar com você. A pessoa está vivendo um mundo travado, o mundo dela. E numa situação dessa, porque você tá ao redor, você quer ajudar e não consegue, qual que seria o... Então, a gente precisa entender também se esse caso não é o caso de um término de um namoro. Todo mundo fica deprimido quando termina um namoro. Se é coisa se é apaixonado. rápida, você diz, né? Exato, se é uma coisa rápida, uma coisa que aconteceu aquela semana, perdeu um ente querido, né? Uma pessoa que amava muito, às vezes até cuidou a vida inteira dela, né? Sim. E aí, de repente, perde, né? Esse processo, por isso que é a sensibilidade, né? Esse processo do excesso, quando vai para o excesso, um exemplo, você falou desse caso. Se já tem mais de 2 semanas, 3, está se arrastando um mês, alguma coisa está começando a ficar errada, alguma coisa... Aí o correto é procurar um profissional. Exato. Quando você tentou se colocar no lugar do outro, conversou com o outro, ele deu abertura para que as coisas pudessem falar com você, é aconselhá-lo, que é o 5º passo, é aconselhar a pessoa para quê? Para que ela procure um profissional e se prontifique em ir lá, né? Porque muitas vezes quando chega nesse espaço, né, de falar para ela o que está sentindo, ela sabe exatamente o que está acontecendo. E aí nesse momento a pessoa que está apoiando, auxiliando, melhor dizendo, ela já sabe quem é o objeto-alvo, quem é que causa aquilo com ela. Entendi. Né? Se é os pensamentos dela com relação ao que está vivendo, se é uma pessoa de casa, se é uma pessoa de fora, né? Se é a desesperança pelo momento de perda de emprego. Né? E hoje nós estamos vivendo uma crise aí meio, né, meio terrível. E hoje eu li algumas coisas na internet e essas coisas me preocupam. Porque eu tenho muito, assim, eu posso tá caindo o mundo na minha cabeça, eu fico triste com a situação às vezes na hora, mas eu tenho um amor muito grande pela vida e pelas pessoas. E eu acho que quando a gente ama a gente e a gente quer sempre ver a pessoa bem, ainda que seja para ficar perto de você em silêncio, como você disse, porque às vezes o silêncio fala mais do que 1000 palavras, né? Exato. Mas às vezes é bom você ficar perto, pelo menos a pessoa sabe que você está ali, né? E aí eu vejo que por melhor que seja as redes sociais, acaba criando meio que um... Eu costumo dizer que a gente está em si mesmados. Sim. Né? Porque a internet me proporciona o quê? Falar com todo mundo, mas não falar comigo mesmo, com os meus problemas, com as pessoas que estão do lado. Sim, eu posso usar muitas vezes para dar uma alfinetada, para dizer como é que são as coisas, né? Mas a gente não fala da gente abertamente. Sim, não, e às vezes você quer ajudar, que nem hoje o que eu vi, às vezes você quer ajudar, mas você não está próximo da pessoa. Então você fica meio perdido. O que eu falo aqui que vai melhorar a vida? Porque eu não conheço e tal. Mas eu me preocupo inclusive com isso, porque parece que a pessoa quer ficar bem, mas ela está perdendo aquela vontade das coisas. Já não ligo mais, olha, isso não vai dar certo, aquilo já não vai mais dar certo mesmo e tal. Isso daí, eu acredito que já preocupa. Sim, é porque chegou um momento onde ela está num processo que a gente chama de rigidez. Né? A gente conversava sobre isso. É um processo onde ela já tem um pensamento claro, conciso, daquilo que ela tem ali naquele momento. E o suicídio, né, tem essa questão, além da ambivalência, a questão da rigidez, que é um processo onde ela já definiu, ela vai se matar e não importa, não tem mais planos, não tem mais pensamentos, agora o único recurso é se matar. Né? Esse é um processo delicado porque ele não é falado, ele só é descoberto depois através de uma carta que foi deixada, né? Através de uma conversa que poderia ser dita naquele momento. Mas me fala uma coisa, por exemplo, se chega no seu consultório uma pessoa com que você identifica que está com todos esses, que está encaixado nessa situação, como que você acha que tem 100% de chance dessa pessoa sair de lá pensando diferente? Então, assim, o processo de autoconhecimento parte muito do indivíduo. É de dentro para fora. Por isso que nós estávamos falando do processo de empatia. O processo de empatia é eu saber que eu estou do seu lado e saber que sou completamente inútil ao seu lado
de saber que você não está num processo bom e eu não ser capaz de te ajudar nesse sentido. Então, o único recurso que me cabe é me colocar no seu lugar e saber no que eu posso ser útil. Já parou para pensar o quanto a gente tem que despir de orgulhos, de despir do que a gente pensa que é, né? Porque muito dos problemas, né, que trazem de relacionamento é que a todo momento eu quero que ele ou ela seja o que eu quero que ela seja. E muitas vezes não respeito quem a pessoa é, né? E aí a todo momento do outro lado se perde uma identidade, porque a pessoa já não sabe mais o que é, porque viveu em função do que a outra queria que ela fosse, né? E isso é muito ruim. Exatamente, e só isso dá um programa, se você quiser. É, só isso, né? Só isso, exatamente, é muito exatamente, ruim. porque perder a identidade é o que acontece com o suicida. É? Ele não é mais ninguém. Ele não importa. Ele não tem mais sentimentos. Ele não tem mais Deus que vai curá-lo. Não vai ter mais nenhuma palavra de consolo, de apego, que vai fazer com que essa pessoa desista de se matar. O problema, muitas vezes, Márcia, não é nem tanto com a questão da morte dele, mas sim o que tudo isso causa em torno. E principalmente quando essa tentativa de morte falha. Eu acho que aí piora a cabeça da pessoa.